Salve família! E hoje a gente vai falar sobre chunking. E quem nunca ouviu essa sigla, ela significa pensamento automático. Na forma resumida, é quando você já tem, ou quando o seu cérebro interpreta todas as funções do seu dia como uma única rotina. Então ele meio que você não precisa pensar o que fazer. Quando vai dando 18 horas, você já sabe automaticamente o que fazer. E eu tinha exatamente esse problema, porque tudo que eu fazia, eu colocava no despertador no celular, até uma hora que ele começou a me encher o saco. Por exemplo, 18 horas tenho que fazer uma leitura, 19 horas tenho que comer por causa da minha dieta, 20 horas tenho que buscar um livro. Então, tudo isso eu comecei a colocar no meu despertador. Então, o meu despertador tocava de meia em meia hora, ou de uma em uma hora. Então, é uma coisa que meio que saturava a mente, que começava a apitar. No começo até que saturava mesmo. Uma semana você já começava a ficar saturado daqueles alarmes. Na primeira semana, ele te tirava do chunking. Você começava a... Opa, o que está acontecendo? Olhava ali, caraca, 18 horas, preciso fazer tal coisa. Mas não basta só colocar o despertador, tem que escrever o que você vai fazer. Porque esse método tira você do chunking, que é o pensamento automático do dia. O seu cérebro ele começa a não desperdiçar mais energia pensando no que você vai ter que fazer, já que ele já colocou isso como sua rotina. E o que nós temos como hábito de treinamento aqui, pelo menos no estúdio, e que eu incentivo muitas pessoas a fazerem, é não ficar na rotina, sempre criar variações para que o corpo sempre esteja interessado em aprender coisas novas e o metabolismo seja sempre acelerado ou que o seu entusiasmo sempre seja ativo. Então, quando você cria essas ferramentas e o teu instrutor ele tem que estar apto para esse tipo de coisa, você acaba não ficando numa rotina, o que torna o seu cérebro ativo. Agora, quando você entra num chunk de treinamento, por exemplo, hoje é peito, você nem pensa mais no que você vai fazer, na técnica que você vai aplicar, nos pesos que você vai usar, porque você chega ali, por exemplo, no peito, eu sempre foco muito porque é muito automático no pessoal da academia, 3 de 10, anilha de 10 quilos, na próxima de 15, na próxima de 20. Aí passa para o próximo exercício. E aí fica aquela coisa repetitiva. E sempre numa segunda, terça ou quarta-feira esse tipo de série. Então, por exemplo, toda segunda-feira o corpo dele já acostumou que ele vai fazer peitoral, que a mente dele vai ter que colocar essas cargas, que ele vai ter esse tipo de estresse. E ele acaba não tendo essa curiosidade, essa ênfase de poder ter alterações. É uma coisa que eu sempre tento aplicar também com o pessoal. Faça outra modalidade sempre que possível. Não fique preso. Por exemplo, mas eu quero treinar hipertrofia, eu quero ficar grandão, então eu vou ter que focar só na musculação, numa coisa só. E esse é o pensamento errado. Tem amigos meus que treinam para hipertrofia e estão extremamente grandes, mas fazem sempre modalidades variáveis. Ou, por exemplo, usam a aeróbica que eles vão empregar em uma coisa que eles precisam. Por exemplo, eu tenho que fazer meia hora de aeróbica. Vai lá para a esteira e fica meia hora, feito um patinho. Não funciona. Ou funciona por um certo tipo de tempo. O que ele criou? Uma diversidade, uma dinâmica dentro do treinamento dele aeróbico, só que dosado. Porque como ele precisa de muita energia, ele não pode gastar tanto na aeróbica. O aeróbico para ele é mesmo um cardiovascular. Então ele faz aulas de jiu-jitsu, ele já conversou com o professor dele, ele pega técnicas de jiu-jitsu, quando ele precisa de um cardio mais acentuado, ele pede ao professor pegar um pouco mais pesado, o que eles chamam de rola, que é quando eles têm esse confronto, então tem um desgaste um pouco mais acelerado, nunca bate com os grupos musculares que ele usa, principalmente nos treinos. Então, por exemplo, ele usou muito perna, então nesse treino de aeróbica ele vai usar mais os membros superiores, essa variação, e isso existe para tudo. Eu mesmo comecei a fazer minha arte marcial devido ao cansaço que eu já estava sentindo, essa fadiga de esteira. Eu fazia meu treino de musculação na parte da manhã e o aeróbico fazia arte marcial com o pessoal da noite. E isso criou uma dinâmica muito boa e foi a minha melhor fase de treinamento. Hoje eu estou usando o futebol como fase aeróbica, mas é como está ficando meio profissional o negócio, então eu estou perdendo um pouco dessa ênfase, já vou ter que procurar uma outra modalidade, mas é uma falha que eu vou falar para vocês mais para frente. Mas fica a dica para hoje, pessoal. Saia desse cerne automático do cérebro. Crie uma variação, crie ferramentas que te tirem da rotina, porque quando eu era criança eu vi um caso uma vez, e isso é um caso meio triste, de um pai que ele sempre seguia a rotina, saía de casa, deixava a esposa no trabalho, deixava o filho na escola, levava o bebezinho para a creche e deixava a esposa no trabalho. Só que nesse dia alguma coisa aconteceu na rotina dele, ele deixou o filho dele mais velho na escola e mudou o trânsito, ele deixou a esposa dele, e o bebê estava dormindo no carro, deixou a esposa no trabalho, foi pro trabalho dele, trabalhou normalmente. Quando chegou no final do dia, umas 4, 5 horas que ele estava voltando para casa, encontrou o filhinho dele falecido dentro do carro. É uma coisa realmente muito triste, mas isso só serve para exemplificar como o nosso cérebro ele atua como uma rotina, como a gente entra no automático, a gente nem repara as coisas que esquece. Às vezes você tem uma coisinha para fazer durante o dia, sei lá, eu tenho que passar na padaria, mas é uma coisinha nova.
Todo dia você vai do trabalho para casa, do trabalho para casa, tem que passar na padaria, e aquilo vai te perturbando, te infernizando, até uma hora que você meio que deleta aquilo, você vai para casa e não passou na padaria, passou o dia inteiro pensando em ir na padaria, chegou na hora de ir na padaria, você não foi. Galera, fica aí a dica de hoje e a gente se vê, hein?